Glória a Deus. Deus é bom, amém? Deus é muito. Nós estamos começando hoje uma nova aula. Era para ter começado terça-feira passada, mas eu estava com uma virose monstro. Misericórdia. Depois do Covid tem uma virose muito estranha. Muito estranha. Ok. Gênesis, no capítulo 2, versículo 2. Antes que eu esqueça, eu vou mandar já o vídeo para todo mundo que eu tenho na minha rede da igreja, para vocês já começarem a ensaiar. Vamos lá, Gênesis. Gênesis 2:2 diz: no sétimo dia, Deus havia já concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Um alerta para quem quer ser produtivo. Um alerta para quem quer ser um líder produtivo, um cristão produtivo. Aprenda a dosar o tempo de trabalho, de atividade, com descanso, com lazer. Eu diria que o ponto principal é você fazer o que você ama fazer a ponto de não ser trabalho só, ser fonte de prazer. Quando o que você faz é uma fonte de prazer, você ama o que faz o que ama e ama o que faz, isso já resolve um caminhão. Agora, nós precisamos aprender a descansar, aprender também a fazer tempo de lazer. Eu me lembro que nos primeiros anos de casada, a Ruth falava: Satírio, você tem que parar. Satírio, você tem que tirar férias. Você tem que ir nas férias se desligar. Agora eu quero tirar alguns dias. Ela fala: Satírio, calma, não é assim. Ela já pegou um ritmo. Agora é ela que quer me parar. Quer que eu não pare. É o contrário. Queridos, a vida Deus fez para ser aproveitada, não suportada. Se você suporta o seu trabalho, faz algo para mudar de trabalho. Se você suporta o ministério, mude de ministério. Se você suporta, a vida foi feita para ser aproveitada. O próprio Jesus disse que Ele deu vida e vida abundante, vida plena. Então, aqueles que são produtivos, não é porque ele trabalha 24 horas, é porque ele dosa trabalho com alegria, com prazer. Por isso que o trabalho precisa ser uma fonte de prazer para nós. Porque imagina a pessoa fazer 8 horas o que não gosta de fazer, 10 horas. Faz, mas não gosta do que faz. Adoece. Não gostar do que faz adoece. A gente precisa encontrar alegria no que faz. Então eu e você precisamos fazer do trabalho, fazer do ministério uma fonte de alegria. Vocês acham que Deus precisava descansar? Claro que não. A Bíblia diz que Ele não dorme, que Ele não dormita, que Ele não se cansa, que Ele não se fadiga. O que Deus fez aqui foi ensinar um princípio para a humanidade. Sempre que acabar uma tarefa, desfrute da alegria da conclusão. É essa a ideia. Você realizou, desfrute daquilo que você realizou. Deus não precisava descansar. Ele apenas estava ensinando um princípio moral, um princípio legal, apenas ensinando um princípio. Então, muita energia precisa ser dosada com descanso e com tempo de aproveitamento. Isso é muito importante.
É por isso que muitos me procuram na hora do almoço e não me acham, porque o celular está desligado. E às vezes se toca lá em casa, a Ruth fala assim, tira, tem alguém chamando, eu estou fingindo que está dormindo e ela tira. É um momento que eu tiro para descansar, para comer sem precisar interrompendo a refeição, né? É muito importante você tirar um tempo para você a sós com Deus. Tem pessoas que levantam 5 minutos antes de entrar no trabalho e saem naquela correria, sem pentear cabelo, sem almoçar, sem tomar café, camisa do avesso. Durma tranquilo. Não, gente, vocês não podem entregar. Vocês não podem entregar os casos. A gente ri no geral, assim, né? Sem dar muita bandeira. A gente precisa acordar com calma, tomar café com tempo de qualidade, ter um tempo com Deus de qualidade de manhã. Se o teu tempo com Deus é à noite, tudo bem. Mas é importante ter esse tempo. É muito importante. Às vezes a gente descobre um pouco tarde que precisa investir em sono de qualidade, investir em descanso de qualidade. Eu sou um que estou descobrindo tarde. Por mais que eu amo o que eu faço, existem situações que geram estresse, situações que geram canseira, e a gente precisa aprender a dosar. Tenho levado uns puxões de orelha com algumas mensagens que eu tenho ouvido recentemente sobre essa importância. Agora, é muito importante também nós entendermos o seguinte: o teu ritmo é o teu ritmo. Nosso ritmo é muito pessoal. O nosso relógio biológico é muito pessoal. Uma pessoa que precisa de 10 horas de sono, ela vai ter muita dificuldade se começar a dormir só 7 horas. Porque ela tem uma necessidade acima da média. E tem pessoas que não têm necessidade de 7. Eu falei para vocês aqui, o pastor Paulo Canuto, ele passou mal por dormir muito pouco e comer muito pouco. E ele foi repreendido por Jesus por comer de menos e dormir de menos. Ele já tinha historicamente, não tinha já historicamente necessidade de dormir. Então a vida inteira foi de dormir umas 4 horas só. Quando se converteu, então, começou a dormir menos ainda. Lembra que ele levantava 3 horas e meia para ter aula com Jesus durante 3 anos? Ele já estava acostumado a ir dormir tarde e acordar muito cedo. Mas ele começou a dormir muito menos do que o ideal, comer muito menos que o ideal. Então os dois extremos é prejudicial. Naquele vídeo, eu não sei quem ouviu, do pastor Luciano Subirá, ele conta que depois que ele começou a fazer uma reeducação alimentar, tirar o refrigerante, né, porque era 2 litros de coca por refeição, no mínimo 2 litros. Quando ele começou a fazer a mudança, de repente a pressão voltou a ficar normal, tinha uma pressão alterada, de repente a pressão começou a ficar normal, parou com a medicação para a pressão, já tinha desenvolvido diabetes, de repente o diabetes voltou a taxas normais, porque fez uma reeducação alimentar. O alimento cura. O alimento cura. E é muito interessante isso. Então, nós precisamos, olha para qual é o teu ritmo e tenta dosar. O comer menos ou comer um pouco mais, dependendo do seu ritmo, dormir menos ou dormir um pouquinho mais, dependendo do seu ritmo, mas cuide disso, é muito importante. Olha o que Jesus diz em Marcos. Jesus, onde foi minha Bíblia? Está aqui. Marcos, no capítulo 7, o versículo 24 diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse.
Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. O que o texto está dizendo? Que até Jesus precisou se isolar para descansar. Até Jesus precisou de descanso. Até Jesus precisou e teve necessidade de tempos, porque lembra que era Deus, né, revestido de homem. Ele precisou de descansar. João no capítulo 12 diz que ele se escondeu. Numa determinada situação ele se escondeu, o pessoal procurou e não achou mais ele. Porque ele precisava de descanso. Naquela situação da tempestade, a Bíblia diz que ele estava dormindo. Enquanto os discípulos estavam remando, estavam lá se empenhando para ir para outra margem, ele estava dormindo. Então, Jesus precisou de descansar, porque, literalmente, né? Porque ele estava vestido num corpo humano. É muito interessante, queridos, que eu e você precisamos cuidar da nossa saúde espiritual, da nossa saúde física, da nossa saúde psíquica e da nossa saúde social. Nós precisamos cuidar da vida social, da vida física, da vida psíquica e da nossa vida espiritual. Nós só teremos saúde plena se tiver saúde em todas as áreas. Não adianta ser espiritual ao extremo e comprometer a outra situação. Foi como o que aconteceu com o pastor Paulo Canuto. Ele morreu aos 44 anos. E Jesus o trouxe de volta. Por quê? Porque, queridos, nossos dias está contado, o que tem que ser, vai ser. Não é assim. O que está contado é porque Deus, na sua presciência, Ele sabe das nossas boas e das nossas más escolhas, e das consequências que vão ter, inclusive de morte. Mas isso não quer dizer que, no plano que Ele estabeleceu, esses que estão morrendo por problemas de saúde ou de erros, está morrendo dentro do plano e do propósito de Deus. Não tem nada a ver. Então, muitas da nossa visão sobre o que está falando, todos os fios do seu cabelo estão contados, seus dias estão todos contados. Estão mesmo. Mas é porque Deus, na sua presciência, para Deus, todo o passado e todo o futuro é um eterno presente. Ele tem tudo patente diante dele, tudo que vai acontecer nos próximos 1000 anos para cada um de nós, e todos os anos passados. Por isso estão todos contados, e por isso Ele sabe. Só que nós somos muito fatalistas. Não, se tiver que ser, vai ser, né? Ninguém morre antes, ninguém morre depois. Morre antes, sim. Todos que morrem porque descuidou da saúde, pode estar morrendo antes do tempo determinado por Deus. Então, Deus quer que eu e você invista na saúde, mas em todas as áreas. Nós somos seres sociais. E nós precisamos uns dos outros. Nós somos interdependentes dentro do modelo original. Nós não somos dependentes e nem independentes. Nós dependemos um do outro. Nós dependemos da nossa família. A nossa família depende da outra família. A outra família depende de... Nós precisamos uns dos outros. Nossas famílias precisam uma das outras. É Deus que estabeleceu que seria assim. Também precisamos respeitar o ritmo de cada um. Tem pessoas mais sociáveis, que têm mais necessidade de relacionamento, de estar com outras pessoas. E tem pessoas que têm menos necessidade de estar com outras pessoas. E nós temos que respeitar isso. Mas independente de quem precisa muito e quem precisa pouco, essa é uma característica que Deus nos fez, seres sociais, que dependemos uns dos outros. Isso é muito importante. Um outro aspecto sobre um alerta para nós sobre o abuso de autoridade.
Olha o que diz Efésios. Vamos para Efésios aqui, no capítulo 6, o versículo... Vamos ler desde o versículo 7. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre as pessoas. Olha que interessante. Abuso de autoridade. Colossenses no capítulo 4, o verso 1. Vamos já ler esse antes de compartilharmos. 4:1. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Justiça e retidão, trato sem parcialidade. Quando acontece um abuso de autoridade? Quando eu uso medidas diferentes para tratar a mesma situação. Quando eu uso pesos diferentes para tratar a mesma situação. Isso é um erro grave. Vocês já me ouviram falar que tem duas coisas que Deus abomina de forma severa: mentira e injustiça. Mentira e injustiça. São coisas que Deus abomina de forma severa. Então, quando acontece o abuso de autoridade? Quando, na função de autoridade, você assume uma situação de domínio, de mandar demais, de exigir demais, de ter que ser do teu jeito, de ter que ser na sua hora. É muito comum a gente ver pessoas que têm dificuldade de se submeter à liderança. Quem tem dificuldade de se submeter à liderança, quase sempre erra na dose quando vai liderar. Aqui eu não me submeto e aqui eu piso. Eu não sou exemplo e exijo além do que deveria exigir. Então, isso, por que nós estamos falando sobre isso? Porque isso compromete a produtividade. A produtividade do líder. O camarada que quando está lá trabalhando, está no setor, aqui somos um setor, nós, vamos pegar nós 6 aqui, os 3 aqui mais os 2, nós somos um setor. E cada um está produzindo numa linha de produção, está todo mundo trabalhando. E no momento em que a Ruth é promovida a supervisora agora da equipe, ela não é mais a mesma. É muito comum isso acontecer. Agora que ela é supervisora, ela lembra que o Pedro pisou na bola umas 2, 3 vezes com ela. É a hora dela dar o troco. Quase sempre as pessoas fazem isso. Quando assume a condição de supervisão, de chefe, pega todas as falhas na cabeça dele e dela, do líder anterior, dizendo: você acha que agora vai ser como era com Satírio? Agora não é assim não. Agora aqui é assim. Aqui tem regra. Aqui tem lei. Quase sempre, pessoas com dificuldade de obediência à liderança, quando vai liderar, erra na dose. Quase sempre. Quase sempre. Nós precisamos entender que no campo de privilégios, nós temos que tratar as pessoas diferentes. O leal, o dedicado, o compromissado, o esforçado, ele precisa ser recompensado por isso. Aí nós já estamos falando no campo de privilégios, tá certo? Mesmo trabalho, a mesma operação, mesma medida, mesmo peso. Agora, eu quero abençoar o leal, eu quero abençoar o fiel,
eu quero abençoar o dedicado, eu quero abençoar o esforçado. Pessoal, estou feliz com todo mundo, muito bom, todo mundo ajudou a produzir, mas eu quero destacar aqui o trabalho que o João fez. Por causa dele, essa semana, a nossa produção, por empenho dele, ele fez isso, ele fez aquilo. Então eu estou privilegiando alguém e dizendo por quê. Porque se eu digo por que eu estou fazendo isso, os outros sabem do que ele fez. Os outros sabem o que aconteceu. Ninguém vai choramingar por isso. Porque ele fez o plus, ele fez algo a mais. Você vê Deus fazendo isso com os homens. Os homens, a gente olha para os homens da Bíblia e a gente vê Deus tratando com carinho especial, Deus dando um retorno especial para alguns, porque eles foram além da mediocridade, eles foram além do normal, do mediano. Então Deus chama de amigo, Deus chama de pai da fé, Deus chama, homem segundo o coração de Deus, porque eles fizeram algo além, porque Deus é justo, amém? Deus é reto. Deus tem um trato sem parcialidade. Agora, quando se fala de privilégio, é diferente. Eu posso privilegiar alguém, porque ele deu motivos para isso. Então, para o líder que quer ser produtivo, precisa tomar cuidado, porque se ele tratar diferentes situações iguais, isso vai agravar de uma forma muito forte e pode comprometer. Quase sempre esse trato diferente gera prejuízos absurdos. Prejuízos absurdos. Precisamos tomar cuidado com isso. Então grave isso: questões semelhantes, atitudes iguais. Toda questão semelhante precisa receber atitudes iguais. Tá? Questões diferentes, atitudes diferentes. Quando se trata de privilégio, é porque eu estou recompensando uma ação especial, de fidelidade, de lealdade, de dedicação, de esforço, algo por aí, tá? A Bíblia deixa claro isso para nós, né? A salvação, por exemplo, Deus estabeleceu uma regrinha, está aberta para todos, desde que diga sim para o que Jesus fez, né? 1 Pedro, no capítulo 5, vamos lá. Jesus, a nossa hora está indo. 1 Pedro, no capítulo 5, olha o que diz o versículo 2 e 3. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Olha que interessante, como é importante nós entendermos aquilo que Deus espera de nós como líderes, como servos. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Queridos, quando Deus criou o homem, criou a mulher, não há uma referência de que Deus estabeleceu homens para dominar. O único domínio que nós encontramos ali é o domínio das criaturas, dos animais, dos répteis, do campo, da criação, das coisas. Deus não pediu para homem dominar homem, nem para homem dominar a mulher. Não existe isso. Não existe isso na palavra.
E quem foi no encontro de casais, eu acho que a pastora Gersi deu uma palavra fantástica nessa direção. Homens e mulheres na mesma altura. O que muda é a função. Foi fantástica a palavra dela. Ela se empolgou, daí se estendeu um pouquinho, né? Mas eu vou corrigir ela, a próxima vez aqui ela vai fazer certo. É muito importante a gente entender. Homens não foram feitos para dominar em casa, para dominar a esposa, para dominar filhos. Aliás, vocês que já têm filhos adultos, e se eles já são adultos, eles precisam ser tratados como adultos. Não é porque são filhos que eles podem ser agredidos verbalmente, fisicamente, porque enquanto é meu filho, não, eles são adultos. O tratamento precisa ser diferente. Porque às vezes pai e mãe que tem que dominar a criança, que não sabe o que quer, não sabe o que é certo, sabe o que é errado, às vezes vai levando esse domínio e acha que tem que dominar pela vida toda. Não existe isso. Cuidado, não existe isso. Então nós não somos donos, pastores não são donos. Pastores não podem controlar, não podem dominar. Sempre quem pergunta para mim, pastor, posso fazer isso? Alguns pedidos me deixam indignado. Mas eu digo, você pode tudo, você é livre. Meu conselho é que faça ou não faça. Esse é um conselho. Mas o pastor não pode dizer o que a ovelha pode e o que a ovelha não pode fazer. Eu já falei isso para vocês. Agora eu posso dizer, e eu fico absurdado com alguns pedidos. Mas, ainda assim, as pessoas são livres para fazer. E eu preciso tomar o cuidado de não errar, porque não fez como eu falei para fazer. Porque as pessoas são livres. Uma das coisas que eu gostei demais de ouvir no MDA, na visão do MDA, é o pastor Ebe ensinar, é proibido proibir. É proibido proibir. O próprio Deus estabeleceu regras e deu liberdade para serem cumpridas ou não. Ele estabeleceu princípios e deu liberdade para serem obedecidos ou não. Então quem somos nós para não dar liberdade para as pessoas fazerem o que querem? Nós podemos dizer, eu acho que você não deveria fazer, mas você é livre. Eu acho que você deveria não agir assim, mas você é livre. Eu acho que você não deveria comprar, mas é sua escolha. Eu acho que você não deveria vender, mas é sua escolha. A gente precisa tomar cuidado, senão a gente faz controle, faz domínio, explora. Tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Lembre-se que as ovelhas são do Senhor, não é da igreja, não é do pastor, não é do líder da rede, não é do líder da célula. São ovelhas do Senhor. São ovelhas do Senhor. A gente precisa ficar atento a isso. Então, quando a Bíblia fala de mordomo, é exatamente para dar ênfase para nós que nós somos cuidadores do que não é nosso. É isso que faz um mordomo. Cuida daquilo que não é seu. E nós precisamos ficar atento a isso. É muito, muito importante. Muito importante. E para concluir essa parte, lembre-se disso. Domínio sobre pessoas é demoníaco. Seja sobre filhos, seja sobre esposa, seja sobre esposo, seja sobre funcionários na empresa onde você trabalha, seja sobre ovelhas, seja sobre as pessoas do ministério que você lidera. Domínio tem influência demoníaca. Todo domínio sobre pessoas tem influência demoníaca. Fique atento a isso, cuide disso, porque nós temos uma tendência de gerar domínio. E me lembra que a gente vai falar sobre isso com uma pessoa amanhã. A gente precisa tomar cuidado com isso. É muito, muito, muito sério. E dá tempo? Dá tempo. Vamos falar mais desse assunto aqui. Aí nós concluímos isso a semana que vem. Liderança autocrática. Uma liderança que quer ser uma liderança que sabe servir, ela jamais poderia ser uma liderança autocrática.
A liderança autocrática é a liderança que não busca conselho. É a liderança que não ouve ninguém. É a liderança que não divide a liderança. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, a liderança autocrática é aquela que não busca conselho. Nós temos alguns versículos, esse nós vamos ler todos, porque a ênfase deles é fantástica. Vamos para Provérbios? Provérbios no capítulo 11, versículo 14. Olha o que diz 11, 14. Sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Sem diretriz a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Líderes, ouve mais pessoas. Ouve mais pessoas. Olha o que diz, capítulo 15, versículo 22. O 15 e 22 diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Por que muitos conselheiros? E deixa eu falar uma outra coisa aqui bem importante. É importante que tenha mulher no grupo. Se é um grupo de mulheres, é importante que ouça alguns homens. Por quê? Porque homens e mulheres têm visões diferentes da mesma coisa. Se nós estamos num grupo de homens discutindo um assunto, a tendência de nós homens é olhar da mesma maneira para o mesmo foco. E se tiver uma mulher aqui, ela consegue ver outros aspectos daquilo. Que só aquele grupo de homens está dando um olhar muito parecido, muito objetivo, muito assim. Vamos fazer assim, desvensado. Aí as mulheres vêm, mas por que não de manhã? De manhã o pessoal está mais animado. Elas vêm com a riqueza de detalhes que quase sempre ajuda. Por que um grupo de mulheres? Seria interessante a ideia de alguns homens. Porque elas viajam demais nos detalhes. E aí alguns homens ali ajudam a trazer para a objetividade. Então é muito importante a multidão de conselho. O primeiro versículo fala de direção sábia, né? Se tem conselho, vai ter uma direção sábia. Esse versículo que nós lemos agora, o 22, os planos fracassam por falta de conselho. Ou seja, se tem bons conselhos, mais certeza de sucesso, mais garantia de sucesso, se tem mais conselho. E Provérbios 24, olha o que diz o versículo 6. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Você está numa guerra, ouça conselhos. Guerras emocionais, guerras espirituais, guerras no relacionamento, guerras em termos de dificuldade de solução, de resolver, de escolher, de decidir. Ouça conselhos, busque conselhos, é muito importante. Aqui é mais um aspecto do ser social que nós somos. Se nós somos interdependentes, à medida que nós ouvimos mais conselhos, o grupo me ajuda a uma melhor escolha, a uma melhor decisão, a uma melhor vitória, a um melhor resultado. Então, pensem nisso. Se você quer ser bem-sucedido, quer vitória, quer um plano que não vai fracassar, busque conselho. E de preferência em homens e mulheres. Ouça mais de um homem, ouça mais de uma mulher. Isso ajuda muito. Às vezes eu dou uma direção, estando só com alguém, quando eu compartilho com a Ruth, ela fala assim: você falou sobre isso? Uau, seria interessante esse aspecto. Porque nós somos diferentes para ver e observar as coisas. Vamos ficar em pé. Michele, faz um favor, solta de novo, você já desligou tudo. Se não desligou tudo, solta de novo a dança.
Pessoal, trazem a oferta, nós vamos orar pelas ofertas. Se já desligou tudo, não tem problema. Brados de vitória nas tendas dos justos do Senhor. Alegria e brados de vitória nas tendas dos justos do Senhor. Sua destra tem feito grandes coisas, sua destra por sempre exaltai. Sua destra opera maravilhas, sua destra exaltai, sua destra exaltai. Brados de vitória nas tendas dos justos do Senhor. Alegria e brados de vitória nas tendas dos justos do Senhor. Sua destra tem feito grandes coisas, sua destra por sempre exaltai. Sua destra opera maravilhas, sua destra exaltai, sua destra exaltai. Vamos ensaiar. Todas as células vai dançar ao mesmo tempo, a mesma dança. Não vai ter apresentação diferente, tá? Fiquem tranquilos. Vai estar todo mundo dançando, ninguém vai estar observando ninguém. Vamos orar, queridos? Vem aqui na frente, vamos terminar orando juntos, rapidinho.